Ô, gente, tá dando o maior bafafá com a última entrevista que a Thaís Araújo deu sobre a novela Vale Tudo, falando o que ela tá achando que a Manuela Dias tá fazendo com a personagem dela. Bora acompanhar essa polêmica? Então, gente, tá maior climão na Globo, porque a Thaís Araújo deu uma entrevista falando sobre o que ela tá achando da trajetória da personagem e falando que ela tá um pouquinho frustrada, pois a Raquel, que tinha uma trajetória ascendente, ascendeu e caiu de novo. Vamos lá, a novela Vale Tudo fala sobre a trajetória de uma mulher pobre rivalizando com a própria filha que quer ascender na vida. A filha, de uma forma desonesta, sempre agindo por interesse e achando que vale tudo para você ficar rico. E a mãe, sempre com um lado mais correto, honesto de ser, batalhando ali para ficar rica. São as duas personagens principais, né? A Raquel, que hoje, nessa novela, quem faz o papel é a Thaís Araújo, e a Maria de Fátima, que é a Bela Campos que faz. Só que a Manuela Dias, que é a autora da novela, vem mudando muita coisa no enredo. E como é um remake, muita gente esperava que ela mantesse o enredo original da novela, né? Algumas adaptações, né, para os dias de hoje e tal, a gente esperava que ia ser assim. Mas na verdade ela tá mudando muita coisa. Inclusive, principalmente, que deu essa polêmica toda, a trajetória da Raquel, que começa a novela como uma mulher pobre, começa bem ferrada mesmo, vendendo sanduíche na praia, e aí aos poucos ela vai crescendo com a força do trabalho dela, com a ajuda de amigos, com um pouco de sorte também. Ela vai crescendo e vira uma grande empresária. Na primeira versão da novela, ela fica milionária. E é isso, não volta atrás não. Só que nessa versão, a Manuela Dias deixa a Raquel pobre de novo. Bota ela, depois de ser uma grande empresária, bota ela para vender sanduíche na praia de novo. E uma cena super humilhante, que ela encontra com a Heleninha, que é a ex do namorado dela, que é uma milionária, então fica aquela cena constrangedora. É por pouco tempo? Ela vai conseguir recuperar a riqueza dela? Acho que vai. Pelo andar da carruagem, acho que vai. Mas mesmo assim, muita gente está criticando isso, ressaltando principalmente por essa personagem ser uma pessoa negra. E aí fica mais caricato ainda você atrelar sofrimento e decepções constantes na vida de pessoas negras nas obras de ficção. Tem muita gente criticando isso e hoje a gente vai dar uma olhada nesse conteúdo aí. Vem comigo? Essa é a tal entrevista que ela deu. Bora assistir. Falar desse momento que você está vivendo. Hoje vai ao ar encontro de Raquel e Heleninha na praia, naquela situação tristíssima. Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, eu recebi, confesso, com susto. Porque não era a trama original, né? Então, pra mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Na original, ela só fica cada vez mais poderosa, cada vez mais rica. Cada vez mais rica. Apartamento belíssimo. Apartamento imenso. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ué, vai voltar pra praia, gente. E a própria Thaís Araújo tava com uma expectativa desse momento da Raquel. Ela ficava fazendo vídeos falando, calma aí, espera que o plot vai vir, a Raquel vai dar a volta por cima. Quando todo mundo lá no início da novela só falava, caraca, essa mulher só sofre, essa mulher é uma coitada, essa mulher só toma no Tobis. E a Thaís Araújo estava falando, gente, calma, que vai mudar, que o jogo vai mudar. E aí acho que ela recebeu isso como um susto mesmo, né? Porque mudou e depois caiu de novo. Então primeiro também um susto. Aí eu entendi que também, falar, ok, a Manuela tá escrevendo uma parte da história que é a parte que ela escolheu escrever. Então, vamos embora fazer. Tá cagando a história. Né? As redes sociais têm repercutido muito a revitimização dessa mulher nesse papel de uma mulher negra que sofre. Sentiu isso com a Raquel? É difícil falar isso, porque assim, como telespectadora, assim... É difícil falar isso porque isso é muito polêmico. É você começar a falar de racismo. E aí a gente sabe que as pessoas não gostam de falar sobre isso. Isso é um super tabu. Principalmente quando você vai criticar alguém, né? Vai falar da Manuela Dias. Eu também tinha a esperança e gostaria muito de ver, assim, como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras, né? Quando eu peguei
a Raquel para fazer, eu falei, cara, essa é uma narrativa, essa mulher que é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho, e vai ser linda, e ela vai ascender, e ela vai permanecer. E isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra. Na nossa conversa no passado, antes da novela estrear, que você falou exatamente sobre isso. Eu tinha essa esperança. que essa nova versão da Raquel podia dar esse novo significado. Ai, eu tinha muito essa esperança. Confesso que eu tinha. Então, quando eu vejo que isso não aconteceu, e eu confesso que eu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, sabe, e através da dramaturgia proporciona isso, eu confesso que eu fico triste e frustrada, assim, porque a gente está pronto para esse tipo de narrativa. Para ela falar isso, para você criticar isso, falar sobre a autora da novela, dizer que você tá triste e frustrada, você tem que ter 10 quilos de buceta, gente. Porque antigamente não se falava sobre autores da Globo, não se criticava. Você ia pra geladeira e ia ficar sem trabalhar. E ela tá hablando, né? É uma coisa, a gente tá pronta, a gente quer se ver nesse lugar, é urgente. Sim. Que a gente se veja nesse lugar. E eu acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. Então, quando eu vejo, eu falo, ai meu Deus, não vai ter. Não vai ter. Aí eu tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a intérprete de uma personagem que não é escrita por mim. Cara, eu vou fazer isso com a maior dignidade possível, sabe? E muito com respeito enorme a todas as mulheres que a Raquel representa. Eu acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que quer ascender socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente. Então eu vou nessa toada aí, ó, até o final. Olha, Patrick, é muito difícil ter um outro contorno quando a caneta não está contigo. Obviamente que eu tenho um diálogo, mas esse diálogo ele tem limite. Eu não vou transformar a Raquel em vítima. Ela vai levantar e ela vai trabalhar. Porque o que as mulheres desse país fazem, que estão na base da pirâmide, elas levantam e elas são bravas, elas são valentes. Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa, que a batalha dela fosse outra, e não uma batalha pela sobrevivência. Eu acho que eu tô vendo tudo que as pessoas estão falando, tá, gente? Eu tô vendo, tô escutando, tô lendo, tô entendendo, me alio pra caramba a vocês nesse sentimento, inclusive às vezes de frustração, sabe, de querer um outro movimento. Se ela tivesse conflitos, sim, mas que fossem conflitos de outra ordem. Sim. A própria Odete, né? Conflitos éticos. Aí eu vou lidando, tentando defender, e falo assim, cara, a Raquel é uma mulher que ela é um exemplo de mulher, é um exemplo pra mim. Ainda falta novela aí, né, gente? Ela tem muita coisa. Tem uns 50 capítulos ainda pela frente, né? Na minha você não. Ainda faltam 12, faltam receber 12. E eu não sei o que acontece com ela. Ou seja, né, desses 50 capítulos ela já fez mais de 30 e ainda não sabe o que acontece com ela. Ainda não sabe se ela vai arrasar, se ela vai de fato ascender, virar uma mulher milionária. Não sabemos como foi o final da outra Raquel, da primeira novela. E eu espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá para a vida, assim. Porque aí a gente vai ter uma narrativa que é muito interessante. Aí a gente vai ter uma narrativa que eu acho que é a narrativa contemporânea. Não vou nem falar do futuro, não, tá? É a narrativa contemporânea. Eu acho que está na hora da gente ver a população negra nesse lugar. A gente já vê fora, né? É bom ver na tela também, né? É uma realidade. E mesmo que não seja, a ficção, ela serve para a gente sonhar. A ficção, ela serve para a gente se sentir possível. Então, a ficção, ela tem um trabalho de responsabilidade, sim, na construção da narrativa de um país, de como o país entende um povo. Sim. Então, acho que é sobre isso também. Uau. Gente, muito corajosa, Thaís Araújo. Vamos dar uma olhada nas opiniões aqui que eu achei na internet, o que o povo tá falando? Essa aqui é Bru Evangelista e ela hablou. O pobre molda a sua realidade, a sua visão de mundo através da TV. A maioria mal tem acesso ao conhecimento quando tem de uma forma bem precarizada. Então a realidade dele, as noções dele de mundo, vem do quê? Vem de novela, vem de jornal, vem desse tipo de coisa, vem da TV aberta, que todo mundo tem acesso e que é uma ferramenta de massa de manobra. Então quando uma diretora ordinária vem e retrata uma mulher preta da forma
como essa Manuelazinha aí, não sei das quantas, retratou a personagem da Thaís Araújo na novela, o que ela tá programando na mente das massas, da mulher preta? O que ela tá programando lá? De que você vai se fuder. Não importa os meios que você tenha, não importa que você tenha talento, não importa que você tenha contatos, você vai se fuder no final. Isso é programação. Ela sabe disso. Você pode ter certeza que uma mulher daquele nível social tem plena consciência do poder que a TV, que a mídia. E eu acho que a Manuela Dias deve estar muito frustrada nesse aspecto por estar sendo criticada, porque todo mundo fala que ela é da lacração, né? Que ela é feminista, que ela tá antenada nas pautas contemporâneas, mas realmente nessa questão sobre o racismo, sobre como levar personagens negros, ela tá deixando muito a desejar. Parece que ela é totalmente desinformada, parece que ela não tá ligada, parece que ela tá se fechando contra as críticas e levando para um lado de negação. Negando o que as pessoas estão falando e não tentando ouvir e se redimir ou se rever, né, as coisas que ela está fazendo, que ela está pensando e analisar a problemática disso. Tem sobre as massas. Então você vê, a personagem original não era assim que acabava, ela acabava muito bem, obrigada. Mas por que a mulher preta acabou daquele jeito, né? Porque é assim que esse povinho de quinta categoria quer retratar a mulher. Por isso que você tem que estar no domínio das suas crenças. Tudo isso entra na nossa cabeça de uma forma inconsciente. Não é à toa que há mais de 15 anos eu não acompanho TV aberta nenhuma, porque é tudo lixo, é tudo massa de manobra, é tudo para tentar moldar uma realidade. Eu acho que é demais, né? TV aberta também é muito importante para cultura brasileira, né? A gente não vê só lixo, não é bem assim, não concordo com esse ponto dela. Acho que existe uma responsabilidade muito grande sobre o que é produzido, porque é o alcance geral. A gente ainda vive num país que nem todo mundo tem acesso a outros tipos de mídia, a outros tipos de streaming. A TV aberta ainda continua sendo a principal fonte de conhecimento e... não conhecimento, mas lazer das pessoas, né? Dessa parte cultural. E tem muita coisa boa, gente. Tem muita novela boa, tem muito programa informativo bom. Também não acho que seja assim. Acho que tem muita coisa ruim. Acho que tem muita coisa mesmo para manipular negativamente as pessoas, assim. Mas eu acho que tem muita coisa boa também. Uma visão de mundo que favoreça uma certa classe social e que tenha uma cor de pele bem definida. Agora, por que a querida limitou os comentários nas postagens dela lá na rede vizinha? Porque ela sabe muito bem o tipo de comentário que ela vai receber. Por isso que eu digo e repito, tenha domínio sobre a sua visão de mundo, sobre as suas crenças. Se você tem crença limitante, trabalhe nelas para que você não se torne massa de manobra na mão desse povinho de quinta categoria. É importante a gente assistir essas mídias com o senso crítico. Isso é muito importante. Porque aí a gente vai saber diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é pra gente trazer pra nossa vida, o que não é, o que é só entretenimento, o que é desinformação. A gente tem que estar aberto a isso, crítico a isso. Thaís Araújo, se você estiver vendo esse vídeo, para de fazer novela com a Manuela Dias, cara. Sério, não importa o quanto você estiver por cima, o roteiro sempre... É porque não é a primeira vez que a Manuela Dias faz isso com uma personagem negra, né? Inclusive com a própria Thaís Araújo, que na novela Amor de Mãe era uma advogada rica, famosa, glamurosa. E aí ela perde tudo e vira uma simples costureira. Se isso fosse um caso muito isolado, se isso não acontecesse, se isso acontecesse uma vez e tal, mas quando é regra, quando ela sempre usa as personagens negras para imprimir essa capa de perdas e sofrimento, fica muito estranho. Acho que também teve um outro personagem da Jessica Ellen que todo mundo fala que sofreu bastante. Esqueci o nome da novela. Mas enfim, não é a primeira vez que ela faz isso. Vai te deixar por baixo. Em Amor de Mãe a gente teve a Vitória, que era uma advogada absurda, uma das melhores do Brasil. Perdeu tudo e teve que virar costureira para sobreviver. E agora nós temos a Raquel de Vale Tudo de 2025, ficando pobre de novo, tendo que vender sanduíche na praia, como se ela não tivesse nenhum contato nessa vida dela, como se ela não conseguisse, sei lá, pegar um empréstimo, qualquer coisa.
Gente, a mulher, pra vocês terem ideia, montou um restaurante, foi dona de restaurante, trabalhou num bar, depois montou um restaurante, depois teve uma empresa de distribuição de comida. Será que ela não conseguiria um emprego num restaurante como cozinheira? Ela precisa ir pra debaixo do sol, na areia fofa, caminhar, ter todo esse esforço físico tremendo pra encontrar com as ricas lá que vão humilhar ela? Sabe, parece um sadomasoquismozinho, sabe? Como se ela... Gente, tem que voltar lá pro bueiro mesmo, tipo assim, pro fundo do poço. Agora que ela já saiu até em revista, ela não consegue virar chefe num restaurante bom. A Vitória teve que virar costureira fazendo umas coisas nada a ver, sendo que ela nunca nem tinha aparecido isso na época, e eu assisti a Amor de Mãe inteira. Aí ela vai, pega a Raquel de 2025... deixa ela pobre, sendo que a Raquel de 88 fica cada vez mais rica, cara. Ela fica assim, ela tem apartamento na Zona Sul. Enquanto isso, a Raquel de 2025 mora com Poliana ainda. Ai, sério, é uma coisa tão bizarra que a Raquel tem 12,5% da Paladar dividindo com Poliana, sendo que a Celina tem 65%. A Aldeide tem 10%. A mulher leva a empresa nas costas. Sério, Thaís, quando a proposta for da Manuela Dias, cara, sai correndo. Suas personagens sempre têm os piores roteiros, cara. Chega. Gente, pelo visto, Manuela Dias cagou no pau. Amor de Mãe foi uma novela muito boa. Foi a novela que eu assisti dela, então eu tava com a esperança dela escrever Vale Tudo Bem. Ela foi muito criticada antes de escrever essa novela, porque ela era jovem, porque ela não tinha tanta experiência assim. E ela ficou lá, bucetuda, falando que ia arrasar, que ia mandar bem. E acabou que não mandou bem em nada. Trocou todo o roteiro. Se fosse trocar pra uma coisa mais interessante, pra uma coisa mais legal, pra uma coisa que tivesse a ver com 2025, a gente entende, a gente aceita, a gente aplaude. Mas, na verdade, ela trocou o roteiro pra coisas sem sentido, personagens com diálogos fracos, narrativas soltas, narrativas esquecidas. Então, assim, muito complicado. E essa história da Thaís Araújo é a cereja do bolo. Faz o menor sentido a Raquel ter essa queda durante a novela, depois dela ter ascendido. Não faz sentido nem racionalmente, se você for pensar. Porque uma mulher que conquistou tudo que a Raquel conquistou com o suor dela, teve documentário sobre ela, saiu na revista. Ou seja, um super portfólio, experiência, credibilidade. Perder tudo para voltar a vender sanduíche na praia, gente, é inexplicável, é ridículo. E quando a gente está falando ainda de uma mulher negra que sofre, passa por tudo isso, fica na cara a crueldade que Manuela Dias quer ver que a Raquel sofra. Então, assim, bora refletir melhor sobre isso. Manuela Dias, melhore.